Olá, aqui é o Wagner e hoje nós vamos mergulhar no mundo dos símbolos para acompanhar a Odisseia de Homero em ordem cronológica, desde a queda de Troia até o retorno de Odisseu a Ítaca. Nós vamos fazer um grande resumo dessa história e eu vou dividir isso em alguns vídeos, mas não importa o quão bom seja um resumo, o quão detalhado ele seja, ele nunca conseguirá substituir a experiência de ler o texto na íntegra. Então, não importa qual versão do texto você tenha, se é essa versão aqui, se é essa ou se é alguma outra. O importante é que vocês leiam o texto por vocês mesmos. Então, sem mais demora, vamos começar a jornada. Capítulo 1. O fim da Guerra de Troia e o Cavalo de Troia. Antes mesmo de começar a longa viagem narrada na Odisseia, é preciso entender como terminou a guerra que havia consumido 10 anos da vida de Odisseu e de milhares de guerreiros gregos. Tudo começou anos antes, quando o príncipe troiano Paris levou para Troia Helena, esposa do rei Menelau de Esparta. Para os gregos, aquilo não era apenas um romance ou um sequestro, era uma afronta à honra e aos juramentos entre os reis. Sob o comando de Agamenon, dezenas de reis e heróis uniram seus exércitos e navegaram até Troia para recuperar Helena. Durante 10 anos, os gregos cercaram a cidade. Houve inúmeras batalhas, duelos entre heróis e mortes memoráveis. Grandes guerreiros como Aquiles e Heitor tornaram-se lendas nesse conflito. Mesmo assim, as enormes muralhas de Troia permaneciam praticamente inexpugnáveis. A força não era o suficiente para vencer a guerra. Foi então que entrou em cena a maior qualidade de Odisseu, não sua força física, mas sua inteligência. Enquanto muitos heróis buscavam derrotar os troianos pela espada, Odisseu percebeu que somente um plano inesperado poderia romper a resistência da cidade. Ele concebeu uma estratégia baseada no engano. Os gregos construíram um gigantesco cavalo de madeira. O cavalo tinha um significado especial para os troianos e também podia ser interpretado como uma oferenda religiosa. A ideia era fazer parecer que os gregos haviam desistido da guerra e deixado para trás um presente dedicado a Atena, buscando uma partida segura para casa. Na realidade, o exército grego apenas fingiu abandonar o cerco. A maior parte da frota escondeu-se atrás da ilha de Tênedos, fora da vista dos troianos. Dentro do enorme cavalo estavam escondidos alguns dos melhores guerreiros gregos, liderados pelo próprio Odisseu. Quando os habitantes de Troia encontraram o cavalo diante de suas muralhas, surgiu um intenso debate. Alguns desconfiaram que aquilo fosse uma armadilha. O sacerdote Laoconte alertou seu povo, dizendo que não se deveria confiar nos gregos, mesmo quando ofereciam presentes. Segundo a tradição, ele chegou a arremessar uma lança contra o cavalo para demonstrar sua desconfiança. Também houve a profetisa Cassandra, filha do rei de Troia, que previu a destruição da cidade caso o cavalo fosse levado para dentro. Porém, por causa da maldição lançada sobre ela, ninguém acreditava em suas profecias. Enquanto isso, um grego chamado Sinon, deixado propositalmente para trás, convenceu os troianos de que o cavalo era uma oferenda sagrada e que destruí-lo provocaria a ira dos deuses. Os troianos, acreditando que a guerra finalmente havia terminado, abriram seus próprios portões e levaram o enorme cavalo para o interior da cidade. Naquela noite, Troia inteira comemorou. Depois de 10 anos de sofrimento, os habitantes festejaram a suposta vitória e, exaustos, adormeceram. Foi exatamente esse momento esperado por Odisseu. Durante a madrugada, os guerreiros escondidos dentro do cavalo saíram silenciosamente. Eles eliminaram os guardas, abriram os portões da cidade e sinalizaram para a frota grega que havia retornado sob a cobertura da noite. O exército entrou rapidamente em Troia. A cidade foi tomada de surpresa, casas foram incendiadas, templos foram saqueados, palácios caíram. Os principais guerreiros troianos morreram ou foram capturados.
E assim terminou uma guerra que durava 10 anos. A vitória não veio pela força de Aquiles, nem pelo número de soldados gregos, mas pela inteligência estratégica de Odisseu. Foi esse feito que consolidou sua fama como o mais astuto de todos os heróis da Grécia. Com Troia destruída, cada rei começou sua viagem de volta para casa. Para a maioria deles, a guerra havia acabado, mas para Odisseu, a verdadeira provação estava apenas começando. Sua viagem até Ítaca, que deveria durar poucas semanas, transformaria-se em uma jornada de 10 anos, repleta de monstros, tempestades, deuses, tentações e desafios, que fariam dele um dos maiores heróis da literatura ocidental. Capítulo 2 – O saque à cidade dos Cícones. Depois da destruição de Troia, os navios gregos finalmente partiram em direção às suas terras natais. Odisseu acreditava que, depois de 10 anos de guerra, sua longa espera estava chegando ao fim. Seu destino era a ilha de Ítaca, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco aguardavam seu retorno. Mas o caminho de volta começou da pior maneira possível. Logo após deixarem Troia, os ventos conduziram a frota de Odisseu até a terra dos Cícones, um povo que habitava a cidade de Ismaro, na costa da Trácia. Naquele período, era comum que exércitos vencedores saqueassem cidades inimigas, tomando riquezas, armas, alimentos e prisioneiros. Assim, Odisseu e seus homens atacaram Ismaro. O ataque foi rápido e bem-sucedido. Os gregos invadiram a cidade, derrotaram seus defensores e tomaram tudo o que encontraram de valor. Rebanhos, alimentos, vinhos e outros despojos passaram para as mãos dos vencedores. Naquele momento, Odisseu acreditava que já era hora de partir. Ele percebeu que permanecer ali seria um erro. Conhecendo os perigos da guerra, sabia que os sobreviventes poderiam buscar reforços nas regiões vizinhas. Por isso, ordenou que todos retornassem imediatamente aos navios. Mas seus companheiros não lhe deram ouvidos. Embalados pela vitória, decidiram permanecer mais tempo na cidade. Comeram, beberam, festejaram e dividiram os espólios. A sensação de triunfo os fez acreditar que não havia mais perigo. E isso foi um grave erro. Enquanto os gregos celebravam, os Cícones sobreviventes cavalgaram até as aldeias vizinhas e convocaram reforços. Logo chegaram numerosos guerreiros, mais experientes e melhores preparados para o combate. Ao amanhecer, os gregos foram surpreendidos. A batalha, que parecia encerrada, recomeçou com violência ainda maior. Os Cícones lançaram um contra-ataque devastador, obrigando Odisseu e seus homens a lutar desesperadamente para alcançar os navios. A retirada foi caótica. Os gregos conseguiram escapar, mas pagaram um preço alto. Segundo o poema, 6 homens de cada navio morreram antes que a frota conseguisse deixar a costa. Foi a primeira grande perda da viagem. Essa derrota revelou uma característica que se repetiria diversas vezes ao longo da Odisseia. Embora Odisseu fosse um líder prudente e inteligente, muitos de seus companheiros eram impulsivos. Repetidamente, eles ignorariam seus conselhos, tomariam decisões movidas pela ganância, pela curiosidade ou pela imprudência e acabariam atraindo novas tragédias. Após conseguir escapar dos Cícones, Odisseu reuniu os sobreviventes e retomou a viagem. Porém, pouco depois, uma violenta tempestade enviada pelos deuses desviou sua frota da rota para Ítaca. A partir desse momento, a jornada deixava de ser apenas uma viagem de volta para casa. Ela se transformava em uma sequência de provações cada vez mais extraordinárias, nas quais a sobrevivência dependeria não apenas da coragem, mas também da disciplina e da capacidade de resistir às tentações e aos próprios erros. O próximo desafio seria ainda mais estranho, uma terra onde não havia monstros nem batalhas, mas uma flor capaz de apagar da memória qualquer desejo de voltar para casa. Capítulo 3 – A Terra dos Lotófagos. Depois de escapar da terra dos Cícones, Odisseu e seus homens voltaram ao mar, esperando finalmente retomar o caminho para Ítaca.
No entanto, uma violenta tempestade enviada por Zeus lançou os navios para longe da rota durante vários dias. Quando os ventos finalmente cessaram, a frota chegou a uma terra desconhecida, habitada por um povo pacífico chamado Lotófagos, ou comedores de lotos. Diferentemente dos desafios anteriores e dos que ainda estavam por vir, ali não havia exércitos, monstros gigantescos, nem batalhas sangrentas. À primeira vista, aquele parecia ser um lugar tranquilo e acolhedor. Sem saber quem eram aqueles habitantes, Odisseu enviou alguns de seus homens para explorar a região e descobrir se o povo era amigável. Os lotófagos receberam os visitantes sem violência. Em vez de atacá-los, ofereceram-lhes o alimento típico de sua terra, o fruto, ou em algumas tradições, a flor de lótus. Parecia apenas uma refeição comum, mas não era. Quem provava o lótus era tomado por um profundo estado de esquecimento e satisfação. A saudade da família desaparecia, o desejo de voltar para casa se dissolvia. As preocupações, os deveres e os sonhos eram substituídos por uma sensação constante de conforto e tranquilidade. Os companheiros de Odisseu que comeram lótus deixaram de querer retornar a Ítaca. Eles não pensavam mais em Penélope, nos filhos, nos pais ou em suas terras. Queriam apenas permanecer ali para sempre, vivendo sem preocupações e continuando a consumir o lótus. Quando percebeu o que havia acontecido, Odisseu agiu imediatamente. Ele não tentou convencê-los com longos discursos, pois compreendeu que seus companheiros já não eram capazes de pensar com clareza. Em vez disso, usou a força. Arrastou os homens de volta aos navios, mesmo enquanto eles resistiam e imploravam para ficar. Depois, ordenou que fossem amarrados aos bancos das embarcações para impedir que retornassem à ilha. Em seguida, proibiu qualquer outro marinheiro de experimentar o lótus. Só então, mandou levantar as velas e partir o mais rápido possível. Esse episódio é um dos mais curtos da Odisseia, mas também um dos mais simbólicos. O perigo não estava em uma criatura monstruosa ou em um inimigo armado, estava em perder o propósito. Enquanto o Ciclope representará a força bruta e as sereias representarão a sedução do conhecimento proibido, os lotófagos representam uma ameaça diferente, a tentação de esquecer quem somos, abandonar nossos objetivos e trocar uma missão por um conforto imediato. Odisseu compreende que, se permanecerem ali, sua viagem terminará sem que ninguém sequer perceba. Não haverá batalha, tragédia ou derrota, apenas um lento desaparecimento da memória, da idade e do desejo de voltar para casa. Ao deixar a ilha dos lotófagos, Odisseu salva seus companheiros de um destino aparentemente agradável, mas que significava abrir mão de tudo aquilo que dava sentido às suas vidas. Sem saber, ele conduzia seus homens para um desafio muito mais perigoso. A próxima terra seria habitada pelos Ciclopes, gigantes de um olho só. Ali, Odisseu enfrentaria aquele que se tornaria seu inimigo mais famoso, o Ciclope Polifemo, filho do deus do mar, Poseidon. Esse encontro mudaria o destino de toda a viagem. Capítulo 4 – A Ilha do Ciclope Polifemo. Depois de deixar para trás a terra dos lotófagos, Odisseu e sua frota continuaram navegando até chegarem a uma região habitada pelos ciclopes. Diferentemente dos gregos, os ciclopes não viviam em cidades, nem obedeciam a reis ou a leis. Cada um morava isolado em sua própria caverna, cuidando de seus rebanhos e vivendo conforme sua vontade. Ao avistar a ilha, Odisseu decidiu explorá-la. Levou consigo 12 de seus melhores homens e um grande odre de vinho muito forte, recebido anteriormente como presente. Seu objetivo era descobrir quem habitava aquele lugar e, seguindo o costume grego da hospitalidade, esperava ser recebido como visitante. Eles encontraram uma enorme caverna repleta de queijos, leites e ovelhas. Os companheiros sugeriram pegar os alimentos e partir imediatamente, mas Odisseu recusou. Sua curiosidade falou mais alto. Queria conhecer o dono da caverna.
e talvez receber presentes, como era a tradição entre os povos civilizados. Foi uma decisão que quase lhe custou a vida. Ao cair da noite, Polifemo retornou conduzindo seu enorme rebanho. Depois de entrar, fechou a entrada da caverna com uma pedra gigantesca, tão pesada que nenhum homem seria capaz de movê-la. Quando percebeu a presença dos estrangeiros, perguntou quem eram. Odisseu respondeu que eram gregos voltando da guerra de Troia e pediu hospitalidade em nome de Zeus, protetor dos viajantes e das leis da hospitalidade. Polifemo riu, disse que não temia Zeus nem qualquer outro deus e que os ciclopes eram mais fortes do que eles. Logo em seguida, mostrou sua brutalidade, agarrou 2 companheiros de Odisseu, esmagou-os contra o chão, despedaçou seus corpos e os devorou como se fossem animais. Depois, adormeceu tranquilamente. Na manhã seguinte, repetiu o mesmo horror. Comeu outros 2 homens antes de sair para pastorear suas ovelhas, fechando novamente a caverna com a enorme pedra. Os sobreviventes estavam presos. Matar Polifemo parecia uma solução simples, mas Odisseu percebeu que isso significaria a morte de todos. Se o Ciclope morresse, ninguém conseguiria remover a pedra que bloqueava a saída da caverna. Era preciso encontrar outra solução. Odisseu, então, elaborou um dos seus planos mais famosos. Escolheu um grande tronco de oliveira que havia ali na caverna. Seus homens o afiaram até formar uma enorme estaca e esconderam a arma entre o esterco para que o Ciclope não desconfiasse. Quando Polifemo voltou naquela noite, matou e devorou mais 2 gregos. Foi então que Odisseu lhe ofereceu o vinho que carregava. O Ciclope nunca havia provado uma bebida tão forte. Bebeu com enorme prazer e pediu mais. Antes de adormecer, perguntou ao visitante qual era o seu nome, prometendo que lhe daria um presente. Foi nesse momento que Odisseu realizou uma das maiores demonstrações de sua inteligência. Ele respondeu: "Meu nome é Ninguém." Em grego, o nome utilizado é Outis, que significa justamente ninguém. Embriagado, Polifemo caiu em um sono profundo. Odisseu e seus homens aqueceram a estaca no fogo até que ela ficasse em brasa. Então, reunindo todas as suas forças, cravaram a madeira incandescente num único olho do gigante. Polifemo despertou aos berros de dor. Seus gritos atraíram outros ciclopes, que ficaram do lado de fora perguntando quem o estava atacando. Mas Polifemo respondeu: "Ninguém está me matando! Ninguém está me atacando!" Os outros ciclopes acreditaram que ele estava sofrendo por causa de alguma doença enviada pelos deuses. Como ninguém o atacava, foram embora, deixando-o sozinho. Na manhã seguinte, completamente cego, Polifemo removeu a pedra da entrada da caverna para deixar suas ovelhas saírem. Porém, ficou sentado na passagem, apalpando o dorso de cada animal para impedir que os gregos escapassem. Mais uma vez, Odisseu encontrou uma solução. Cada homem amarrou-se sob o ventre de uma grande ovelha. Assim, quando os animais passaram pela saída, Polifemo tocava apenas suas costas, sem perceber que ali havia homens escondidos por baixo. Desse modo, todos conseguiram escapar. Já em segurança nos navios, Odisseu não resistiu ao orgulho. Primeiro provocou o Ciclope à distância, depois cometeu um erro ainda maior. Revelou seu verdadeiro nome. Gritou que quem havia derrotado Polifemo era Odisseu, rei de Ítaca, filho de Laertes. Enfurecido, Polifemo arrancou enormes rochas da montanha e as lançou contra os navios. Embora não os atingissem diretamente, as ondas quase destruíram a embarcação de Odisseu. Por fim, o Ciclope ergueu os braços ao céu e fez uma oração ao seu pai, Poseidon. Pediu que Odisseu jamais voltasse para casa, e se o destino determinasse que retornasse, que chegasse tarde, sozinho, depois de perder todos os seus companheiros, e encontrasse sofrimento em sua própria casa. Poseidon ouviu a oração do filho. A partir desse momento, o deus do mar tornou-se o maior perseguidor de Odisseu.
Grande parte dos sofrimentos que ele enfrentará ao longo da Odisseia será consequência desse único momento de orgulho. Assim, um episódio que começou como uma demonstração da inteligência de Odisseu terminou revelando também sua maior fraqueza, a necessidade de ver seu feito reconhecido. Foi essa vaidade, mais do que a força de Polifemo, que prolongou sua viagem por muitos anos. Depois de escapar da Ilha dos Ciclopes, Odisseu seguiu navegando com seus poucos navios restantes. Em breve, chegaria à ilha de Éolo, Senhor dos Ventos, onde receberia um presente capaz de levá-lo diretamente para casa e que seria perdido por causa da desconfiança de seus próprios companheiros. Capítulo 5 – A Ilha de Éolo, Senhor dos Ventos. Depois de escapar da ilha de Polifemo, Odisseu e seus homens continuaram sua viagem, levando consigo uma pesada consequência. A oração feita pelo Ciclope ao seu pai, Poseidon, havia sido ouvida. A partir daquele momento, o deus do mar faria de tudo para impedir que o rei de Ítaca voltasse para casa. Ainda assim, os deuses nem sempre estavam unidos contra Odisseu. Após vários dias de navegação, a frota chegou à ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. Segundo a tradição, Zeus havia confiado a Éolo o poder de controlar todos os ventos do mundo, decidindo quando cada um deveria soprar. Éolo recebeu Odisseu com grande hospitalidade. Durante cerca de um mês, o herói contou toda a história da Guerra de Troia e os acontecimentos de sua viagem. Impressionado com o visitante, Éolo decidiu ajudá-lo a retornar para casa. O presente que ofereceu era extraordinário. Ele pegou todos os ventos que poderiam desviar os navios de sua rota, prendeu-os dentro de um grande saco de couro feito de pele de boi e o fechou cuidadosamente com uma corda de prata. Apenas um vento permaneceu livre, o vento favorável que empurraria todas as embarcações diretamente para Ítaca. Era como se Odisseu tivesse recebido o controle da própria natureza. Se o saco permanecesse fechado, nada impediria sua chegada. Odisseu guardou o presente com extremo cuidado e assumiu pessoalmente o leme do navio. Durante 9 dias e 9 noites, navegou sem descansar, conduzindo a frota em direção à sua terra natal. Finalmente, no 10º dia, algo extraordinário aconteceu. Da embarcação, Odisseu conseguiu avistar as montanhas e as fogueiras de Ítaca. Depois de todo esse tempo longe de casa devido à Guerra de Troia, ele estava a poucas horas de rever sua família. Exausto por tantos dias sem dormir, acabou vencido pelo cansaço e adormeceu. Foi então que a desconfiança de seus companheiros provocou mais uma tragédia. Os marinheiros observavam havia dias aquele misterioso saco que Éolo entregara apenas a Odisseu. Como ele jamais permitia que alguém o abrisse, começaram a imaginar que ali dentro estavam escondidos ouro, prata ou pedras preciosas, que o rei pretendia guardar somente para si. Movidos pela inveja e pela curiosidade, decidiram abrir o saco enquanto Odisseu dormia. No instante em que desfizeram o nó, todos os ventos aprisionados escaparam ao mesmo tempo. Uma tempestade gigantesca formou-se imediatamente. Os mares tornaram-se revoltos. Os navios perderam completamente o controle. Em poucas horas, a frota que estava prestes a chegar a Ítaca foi arrastada para longe, atravessando novamente o oceano até voltar exatamente à ilha de Éolo. Quando Odisseu explicou o que havia acontecido e pediu ajuda mais uma vez, esperava receber outro saco de ventos. Mas Éolo recusou. Ao ver que o herói retornara tão rapidamente, concluiu que os próprios deuses estavam contra ele. Disse que não ousaria desafiar a vontade divina, ajudando um homem claramente perseguido pelos deuses, e ordenou que Odisseu deixasse sua ilha. Sem alternativa, o rei de Ítaca partiu novamente.
dessa vez sem qualquer auxílio. Esse episódio mostra que em vários momentos da Odisseia, Odisseu chega muito perto de alcançar o seu objetivo. O obstáculo nem sempre é um monstro ou uma tempestade. Muitas vezes, o fracasso nasce dentro de sua própria tripulação. A falta de confiança em seu líder, a ganância e a curiosidade descontrolada fazem com que os marinheiros destruam com as próprias mãos a melhor oportunidade de voltar para casa. Depois de perder essa chance quase milagrosa, Odisseu retomou a navegação sem saber que o próximo povo que encontraria seria muito mais perigoso do que os ciclopes. Logo, seus navios chegariam à terra dos Lestrigões, gigantes canibais cuja emboscada destruiria quase toda a sua frota. E assim termina a grande primeira etapa da viagem, mas a jornada de Odisseu só está começando. Nos próximos episódios, a viagem se torna ainda mais sombria, mais mítica e mais simbólica. Então, se você quer continuar essa travessia comigo, se prepara, porque no próximo vídeo a descida de Odisseu será ainda mais profunda. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também ama mitologia grega. Ah, e deixe aqui nos comentários qual foi a parte da viagem de Odisseu que mais te chamou a atenção, os lotófagos ou o Ciclope Polifemo? Obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até!